Estudo de hoje, né, pedindo aí que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né, que a gente possa, né, desenvolver aí os temas da noite aí com tranquilidade, né, com boa vontade também, né, pedir a todos aí compreensão, né, pra gente, deixa eu só desligar aqui que tá dando uma reverbação de som aqui, gente, eu vou só tirar o som, quem quiser participar, tá? Depois é só abrir o microfone, né? A gente está dando continuidade hoje, né, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Como a gente lembra, né, a gente está no capítulo 20 do Evangelho, né? E a gente está, né, depois aqui, capítulo 20, versículo 20, né? Hoje vai ser 20 e 20, né? Vamos fazer uma prece, né, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar. Senhor Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento amor e paz por aqueles que precisam. Ajuda-nos, Senhor, a seguir em frente, dando-nos entendimento, a força, a boa vontade e a paz. Permite, divino amigo, que possamos caminhar a teu lado. Nos ensina as letras do teu amor e permite que possamos estabelecer junto a ti os conteúdos do bem, da paz e da caridade. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam. Ilumina a espiritualidade amiga que nos sustenta e orienta a cada dia. Dá ao nosso lar a paz, a boa vontade e permite que possamos estar junto a Ti, na caminhada do aprendizado, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, estamos dando início aí a mais um estudo, né, do Evangelho de Mateus, né, nós estamos continuando aqui, né, já estamos chegando no finalzinho do Evangelho, né, e a gente, né, tem alguns capítulos aí ainda, né, mas basicamente nós estamos, né, continuando ali, né, de onde nós paramos, que é o capítulo 20, né, nós falamos na semana passada sobre a parábola dos vinhateiros, né, a parábola dos trabalhadores da vinha, né, que é uma parábola aí já bem antiga, né, a parábola que a gente, né, já conhece aí de longa data, né, a parábola famosa aí no Evangelho. E hoje, né, nós dando continuidade, a gente vai pegar aqui do versículo 20, né, e a gente vai conversando, né, tá? Quem puder nos ajudar, quem desejar e comentar, né, por favor, fique à vontade ou manda um comentário aqui pra gente aqui no Instagram ou, né, aqui pelo Jitsi aqui também, né? Lembrando, pessoal, que a gente tá, né, fazendo a nossa campanha aí no Francisco de Assis, né, pelas sextas do mês, né, que a gente vai entregar no dia 28. E também nós estamos trabalhando aí, correndo atrás aí de roupa, né, para os nossos acolhidos aí da rua, né. A gente está fazendo, voltamos com os nossos trabalhos presenciais. E aí nós estamos precisando de doação de roupa masculina, né, e de roupa infantil também, né. Não que a gente não aceite roupa feminina, é porque tem muita no bazar, né. Então às vezes, né, a gente tem que focar, porque masculino eu acho que a gente não tem quase nenhuma, né, praticamente nenhuma, que a maioria dos moradores de rua são homens, né, assim, né, pelo menos 80%. E também porque muitas famílias estão pedindo roupa de criança, tá? Roupa de frio de criança, menino, menina, né, de 4, 5, 6, né, 8 anos aí. Então quem tiver aí, por favor, entre em contato com a gente, né, ou lá no Francisco, né, para a gente poder estar distribuindo essas roupas aí para os moradores e para o pessoal, tá? Mas vamos lá, né, gente? A gente está aqui no versículo 20, né? E aqui vai falar para a gente sobre a história da mãe, né, do João Evangelista e do Tiago, né, que se aproxima de Jesus, né? Nós vamos ler aqui e vamos refletir um pouquinho aqui sobre essa passagem. É interessante, né, que no Evangelho de Mateus as passagens vêm em vão, né? O Mateus, ele às vezes volta lá no início e depois ele vai lá na frente, né? Como a gente já falou aqui, ele não tem muito uma questão cronológica, ele tem uma cronologia básica ali, né, um começo, meio e fim, mas as histórias vão se sucedendo mesmo que elas não estejam acontecendo no mesmo tempo. Então, tá na Bíblia aqui, ó, Mateus 20, capítulo 20, versículo 20. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, né? Então a mãe dos filhos de Zebedeu, né? O Zebedeu é o pai do João Evangelista, né? Evangelista que é o apelido, né? Porque ele escreveu o Evangelho, né? Para diferenciar ele do João Batista, né? Eles usam Evangelista, não que fosse o sobrenome dele, né? Eles eram filhos de Zebedeu, né? Que era um pescador na cidade de Cafarnaum, e os nomes eram João e Tiago, né?
ou na tradução mais correta, né, João e Jacó, tá? Tiago é uma tradução para o português do nome Jacob, né, que é o Jacó, né? Mas no nosso idioma tem essa questão que tem dois nomes que significam a mesma coisa, o Jacó mesmo, né, e o Tiago, tá? São traduções diferentes do mesmo nome. Tá bom? Então, assim, o João Evangelista, ele recebe o nome Evangelista depois, né? Quando a gente começa a estudar aí, né, na história aí, para diferenciar ele do João Batista, tá? Porque são duas pessoas diferentes com o mesmo nome, né? E aí chega a mãe deles, né, até Jesus e prostrando-se para eles fazerem um pedido. Então chegou a mãe, né? A mãe levando os filhos, né? O João Evangelista e o Tiago, né? Que é o João que tinha ali uns 16 anos de idade. E o Tiago devia ter uns 19, eles eram os discípulos mais jovens de Jesus, né? Dos 12 apóstolos, eles eram os mais jovens, né? E a morte marcando presença aí toda noite, ainda, né? Passou mais cedo hoje, né? Então eles eram os discípulos mais jovens e eles vão com a mãe, né? Imagina, né, o micão que eles pagaram, né? Sendo levado pela mamãe até Jesus, assim, né? Igual os adolescentes hoje morrem de vergonha dos pais, né? Você vai com eles em algum lugar, eles, né, eles andam na frente, eles te deixam para trás. Então você imagina o João, né, com a mãe indo até Jesus, né? E ele disse-lhe: que queres? Né? Então Jesus recebe, né, a mãe dos dois, né? Ela se chamava Salomé, tá? Para quem não sabe, a mãe do João Evangelista, né? E do Tiago, né, chamado Tiago Maior, também para diferenciar do Tiago que era primo de Jesus, tá? Tinha dois Tiagos, né, o maior e o menor, tá? Não tem a ver com tamanho nem com importância. É apenas um jeito que o pessoal criou para diferenciar os dois apóstolos que tinham o mesmo nome. Assim como tinha o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu, né, o filho de Alfeu, que é o irmão desse Tiago aí chamado menor, tá? Então, assim, eles usavam esses apelidos aí para poder diferenciar, para a gente não confundir, né? E aí chega, né, a mãe dos dois, né, e Jesus pergunta: o que você quer? Né, e ela responde: ordena que estes meus dois filhos se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda, né? Então a mãe, né, naquele momento lá, né, ela se aproxima de Jesus, né, e ela sabendo que Jesus era um rei, né, tinha um reino por vir aí, né, tinha uma questão espiritual aí muito profunda. Ela pede a Jesus, como toda mãe, né, que Jesus cuidasse dos filhos dela, né? Jesus já tinha uma amizade com a família dos Zebedeu de longa data, tá? Ele já conhecia tanto o Tiago quanto o João desde sempre, né, desde que eles eram crianças, né? Jesus era bem mais velho que os dois, né? E a mãe deles, né, aproveita dessa amizade e fala assim: ó, quando chegar o teu reino, né, que ela, naquele momento, ela entendia que era um reino material, né, um reino mesmo, Jesus com a coroa na cabeça, sentado no trono, né? Ela fala assim: vou arranjar meus filhos, né? Então, na simplicidade dela, ela vai ter Jesus e fala assim: eu quero que um senta à sua direita e o outro senta à tua esquerda, ou seja, ele quer que os dois tenham lugar de destaque, né? Apesar de que, dentro do entendimento judaico, né, a direita era o lugar de honra e a esquerda nem tanto, tá? Mas era próximo, né? Então, assim, que Jesus escolhesse um dos dois para estar sempre do lado dele, né? Então ela queria um lugar de destaque para os filhos, né? Ela foi meio assim, né? Ela foi lá usar, tipo assim, né, ver se ela intercedia com Jesus, né, para os filhos dela terem um lugar especial, né, um lugar de destaque aí, né, nas relações espirituais, né, gente? Eu tô fechando os microfones aqui, gente, porque eu tô vendo que tá abrindo, às vezes tem um pessoal querer, né? Então, quando alguém quiser falar, pode abrir de novo, tá? Eu só tô fechando porque às vezes fica dando microfonia aqui, o som fica indo e voltando, tá bom? Não é porque eu não quero que ninguém fala não, tá? Então, quem quiser falar pode abrir, tá? Então, o que acontece, né? Ela vai lá pedir para Jesus para ele arrumar um lugar melhor para os filhos dela, né? Como toda mãe, né? Ela quer o melhor para os filhos, né? E aí, né, Jesus respondendo diz para ela: não sabeis o que pedis, né? Tipo assim, você está pedindo uma coisa que você não imagina o que é, né? Podeis vós beber o cálice, poderão eles beber o cálice que eu hei de beber, né? Ou seja, Jesus está pedindo para Jesus, né, um lugar de destaque no Evangelho, né? E ela está querendo, né, na mente dela, ela está querendo alguma coisa para a vida material deles, uma riqueza, o poder, aquela coisa toda, né? Apesar dela, né, ser uma seguidora de Jesus, os seguidores de Jesus, vamos lembrar, gente, eles não tinham muito entendimento do que era a figura do Cristo ali, tá? O reino espiritual de Jesus é uma coisa muito nebulosa para a maioria dos discípulos, tá? Os apóstolos de Jesus muitas vezes ficavam ali pensando que o reino de Jesus ia ser um reino material mesmo, né? Porque o Messias, né, esperado, o Messias da lenda, né,
que era contado nas histórias pelos rabinos, né, que era sonhado pelo povo de Israel, era um Messias que ia ter um poder político, ia sentar num trono mesmo, ia ser um rei, ia mandar no mundo, ia ser uma coisa bem materializada, né? Então, como para os discípulos, para os apóstolos, para aquelas pessoas que estavam ao redor deles, Jesus era o Messias, eles entendiam, tá, o reino de Jesus como um reino materializado também, tá? Um reino que ia ter ali, né, uma série de construções materiais mesmo. Jesus ia reinar tipo igual um César, né, sentado no trono, né, e aquelas pessoas mais próximas dele iam ter vantagens sociais, financeiras, tá? Eles não entendiam muito bem do que Jesus estava falando quando ele falava de um reino espiritual. Já vista que até o último momento da vida de Jesus, né, ele teve que explicar para as pessoas que o reino dele não era um reino material, né? Ele lá com Pilatos lá, né, horas antes de ser morto, né, o Pilatos pergunta, né, se ele é rei, ele fala assim: meu reino é deste mundo, né? Ou seja, ele vai explicar: o meu reino não é deste mundo. E ele fala isso para os discípulos várias vezes, né? Mas os discípulos ali meio, né, presos naquele sonho, naquela ilusão lá de um reino material, né? Eles meio que fingem que não entendem o que Jesus está falando. Eles queriam um reino mesmo ali, né, com as questões da matéria mesmo, com, né, com títulos, com castelos, né, com construções, e não era bem isso, tá? A mãe dos dois, ela vai aproximar de Jesus com esse raciocínio, né? Apesar de que, né, o João Evangelista com certeza já entendeu muito rápido, né, porque ele era mais sintonizado com Jesus dos 12, né, ele entendeu muito bem o que é o reino de Jesus, tá? Os outros ficaram meio boiando ali, né, precisou de Jesus desencarnar, voltar, para eles entenderem que aquele reino que Jesus estava pregando não era um reino material, era um reino espiritual, era um reino no outro mundo, né, um reino que por enquanto é um estado de consciência, né, que esse estado de consciência vai se materializar no plano físico. Mas era difícil para eles entenderem isso. Até hoje, para a gente, para muitos de nós aqui, né, as pessoas buscam Jesus, né, com expectativas materializadas. As pessoas querem um Jesus, elas querem, né, que Jesus, né, trabalhe ou faça, né, construções plenamente materializadas mesmo, né, solucionando problemas pessoais, particulares, de trabalho, né, ou de qualquer outra situação aí, né. Então a mãe deles ela expressava isso. E Jesus fala para ela: não sabeis o que pedis, né? Poderão eles beber o meu cálice, ou seja, passar pelas provas que eles passarão, né? Porque para você acompanhar alguém, estar sempre ao lado de alguém, você vai dividir com aquela pessoa os momentos bons e os momentos ruins, né? E os momentos bons de Jesus são no mundo espiritual, né? Jesus é o rei do planeta Terra, o governador do nosso mundo, do mundo espiritual. No plano físico, os seguidores de Jesus iam ser presenteados com 2 sofrimentos, com tortura, com morte, né, com sacrifício, com renúncia, né? E o que a mãe dele estava pedindo não era isso. Então Jesus fala para ela: você não sabe o que você está pedindo, né? É bom para eles, mas você não sabe não, né? E eles responderam, né? Aí os meninos que respondem, né? Podemos, disse-lhes, efetivamente a vez de beber o meu cálice. Ou seja, Jesus sabia que os dois estavam preparados para acompanhá-lo, né? De maneiras diferentes, é claro, né? O Tiago e o João Evangelista eram bem diferentes, né? Apesar de irmãos, né? Apesar de muito próximos, apesar de muito jovens, tá? Enquanto o João Evangelista era uma entidade elevada, um espírito superior, né? O Tiago ainda era um espírito muito humano, no sentido assim, ele tinha uma boa índole, né? Ele era um seguidor fervoroso do Cristo, mas ele não era um ser espiritualizado igual o irmão dele, tá? O João Evangelista já era um ser que tinha transcendido a humanidade, tá? O João Evangelista já era um espírito iluminadíssimo, né? Uma entidade com a idade espiritual 20 vezes maior do que a do irmão dele, né? Eles se amavam, eles eram irmãos, mas eles tinham momentos evolutivos diferentes. O Tiago está muito mais próximo da gente do que o João Evangelista, né? Então Jesus sabia que eles iam segui-lo, né? E tanto é que é interessante, né, que quando a mãe deles tem essa conversa com Jesus, é que ela não sabe, né, mas o que vai acontecer? Os filhos dela realmente vão ficar um à direita e outro à esquerda, porque o Tiago vai ser o primeiro discípulo de Jesus que morre, né? Ele vai ser o primeiro dos apóstolos a morrer. Ele morre pouco mais de 1 ano depois de Jesus, muito rápido, né? Ou seja, ele não sobrevive a Jesus nem 1 ano, né? Porque ele vai lá, né, começa a pregar e aí o rei Herodes manda matar ele. E o João Evangelista, pelo contrário, é o último, né? O João Evangelista morre com quase 100 anos, né? O pessoal fala que ele morre com 99 anos, né? Ou 100, já alguns diversos ele chegou a fazer 100 ou não, tá? Mas mais de 90 com certeza,
né? Ele morre, ele é o último dos apóstolos de Jesus a desencarnar lá na cidade de Éfeso, na Turquia, né? Então, o primeiro irmão realmente ele se senta à direita e à esquerda de Jesus. O pedido da mãe deles deu meio que certo, né? Só que um desencarna primeiro e o outro desencarna por último, né? No sentido ali, né, de servirem ali os propósitos do Cristo. Mas quando, aqui ó, disse-lhes ele, efetivamente a vez de beber o meu cálice. Jesus fala assim, vocês estão prontos, vocês estão sintonizados comigo, né? Entretanto, né, quando a estar sentados à minha direita ou à esquerda, não pertence a mim concedê-lo, mas será para aqueles para quem está reservado pelo meu Pai. Né? Então, ou seja, estar ao lado de Jesus não é escolha do Cristo, é escolha do Pai. Né? E aonde que o Pai relaciona com a gente? O Pai relaciona conosco através da consciência. Pai nosso que está no céu, lembra sempre. Né? O céu é o estado de consciência. Consciência equilibrada, paraíso. Consciência desequilibrada, o inferno. Céu e inferno são estados de consciência. Vamos lembrar lá do conceito lá que os espíritos trabalham com Kardec no livro Céu e Inferno. Né? Onde se reúnem os bons, temos o paraíso, as zonas superiores, né? Os planos espirituais iluminados. Onde se reúnem os culpados, os maus, nós temos o que? As zonas de sofrimento, os infernos. Né? Então Jesus fala assim, não me pertence escolher quem vai ficar do meu lado, mas a cada um. Né? Então a ação e o esforço do Tiago e do João é que fariam com que eles, né, naquele momento, tivessem a oportunidade de estar próximos ou longe de Jesus. Né? Apesar que Jesus sabia que eles iam acompanhá-lo. Né? Porque Jesus já está no nível que ele já avalia isso com uma tranquilidade muito grande. Mas isso não era uma escolha dele. Né? Então Jesus não escolhe ninguém. Jesus não fala assim, você é meu escolhido, vou te levar. Eu gosto mais de você do que dos outros. Né? Ele não fez isso nem com a mãe dele. Né? Ele não levou Maria para onde ele estava o tempo todo. Né? Todos os seres que acompanham o Cristo o acompanham, né, de livre e espontânea vontade. Né? A gente tem sempre que lembrar isso. Os 10, né, os outros 10, ouvindo isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Ou seja, a mãe só atrapalhou. Né? Então a mãe lá ler lá e pedir, né, os outros vai ficar danado. Né? Mas Jesus os chamou até si e disse-lhes, vós sabeis que os príncipes das nações a subjugam e que os grandes a governam com autoridade. Está falando do mundo material, né? Ou seja, os líderes, né, subjugam as nações e eles governam ela com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo o que quiser ser entre vós o maior, seja o vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Então o que Jesus está falando com os discípulos? Olha, materialmente, os reis, os poderosos, né, eles são cercados de pessoas que estão ali para dividir o poder com eles. Né? Pessoas escolhidas, especiais, né, que vão se beneficiar das ações, né, ou das escolhas daquele ser, daquela pessoa, daquele rei, né, e vão crescer em cima dos outros. Né? Já no grupo de Jesus seria o contrário. Né? Os discípulos de Jesus seriam caracterizados, ou seja, seriam reconhecidos não pelo poder, mas pela sua capacidade de servir aos outros. E isso é muito interessante para a gente hoje. Né? Então os verdadeiros discípulos de Jesus não são os ricos, os poderosos que buscam dominar os outros, né? Os que têm cargo de liderança, os que têm cargo de poder. Né? Os verdadeiros discípulos de Jesus são caracterizados pelo quê? Por servirem a todos. O melhor discípulo de Jesus que você pode encontrar é aquela pessoa mais trabalhadora e operosa no bem, que não está preocupado em ter poder, em ter cargo, em ter riqueza, né? Mas está preocupada em fazer o bem. E isso é tão difícil, né, que os líderes religiosos, de todos os espectros religiosos que se dizem seguidores de Jesus, né, não dão conta. Né? Porque é uma questão muito interessante que Jesus propõe para os discípulos. Você quer ser meu discípulo? Você vai ser servo de todo mundo. Né? Você não vai ser o mais rico, nem o mais bonito, nem o mais inteligente, não vai morar na melhor casa. Né? Haja vista que os discípulos de Jesus, todos eles, terminaram em condições materiais, né, de penúria. Né? Nenhum discípulo de Jesus desencarnou rico.
Nenhum discípulo de Jesus desencarnou, né, vencedor da política, ou do poder, ou da dominação, muito pelo contrário. Né? Entretanto, esse ensinamento de Jesus é tão difícil, né, que os próprios seguidores atuais de Jesus fingem que não existe esse ensinamento. Né? Porque, infelizmente, a maioria dos que se dizem hoje, né, seguidores do Cristo estão muito preocupados com poder, estão muito preocupados com status, estão muito preocupados em dominar a consciência, né? Estão aí abraçando a política, estão ali abraçando o dinheiro, né? Indo pelo lado contrário que Jesus ensinou. Né? Porque o caminho de Jesus é um caminho estreito, não é um caminho de facilidade. Né? E para a gente isso é difícil ainda. Né? Isso para todos nós. Né? Apagar a nossa individualidade ali e se tornar um servidor, um trabalhador. Né? Apagar ali a nossa posição, a nossa vaidade de aparecer, de crescer, né? De ser valorizado, né? E diminuir. Né? Então isso é uma coisa para a gente poder refletir um pouquinho disso aí. Gente, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 20, tá, gente? Para quem está chegando, né? Nós estamos conversando aqui sobre a história da Salomé, né? Que é a mãe dos apóstolos Tiago, né? E João, né, chamado evangelista, né, que vai lá até Jesus pedir para os dois ficarem do lado do Cristo, e eles ficam, né, que a gente está falando aqui, né, e aí os discípulos, os outros apóstolos ficam danados com aquilo, né, eles acham que a mãe está fazendo os meninos serem favorecidos, e Jesus fala assim, não, preocupa não, quem é o maior aqui é o menor, tá, então quem senta do meu lado, quem é mais importante aos olhos de todo mundo, esse é o menor, quem trabalha por todos, quem faz o bem, quem trabalha a caridade, quem ilumina, né, o seu caminho aí, esse é o grande espírito, né? Esse é o ser que está ali, né, no processo de se iluminar, né, de crescer espiritualmente. E quando a gente vai pensando nisso, né, a gente vai lembrando de todas essas questões aí que a espiritualidade vai nos ajudando a entender, vai trabalhando com a gente, né, e a gente vai desenvolvendo aí os valores aí espirituais, né, nós vamos aprendendo junto ao Cristo, né, a realmente desenvolver, né, esses valores, desenvolver aí, né, essas vibrações todas positivas aí, né, então, lembrar que nós não estamos aqui, né, para dominar ou para controlar, né, para quem quer que seja, né. Tá dando para entender, gente? Ô Luke, abre aqui a porta pro Banguela, por favor, tá querendo entrar? O Luke está aqui de copiloto aqui. Então, gente, né, voltando aqui. Então termina, né, essa conversa de Jesus, né, com os discípulos, né, ele explicando para eles, né, o critério espiritual dele para poder lidar, né, com os seus lugares no mundo espiritual, né, e isso é uma coisa recorrente, né, nós vamos ver isso aí várias vezes no Evangelho, né, Jesus explicando para os discípulos, né, que o lugar deles, ou que o papel deles ali não se dava por questão de poder, né, e os discípulos, eles tinham uma certa, como a gente já falou aqui, eles tinham muita dificuldade de entender essa situação, né, eles eram muito apegados a essa questão do poder, da coisa materializada mesmo. Hoje, 2000 anos depois da unidação, imagina aquela época lá, né, o pessoal daquela época tinha muito mais dificuldade que a gente, né, e muito mais limitação, muito mais falta de entendimento. E se nós hoje ainda queremos materializar negativamente o espiritual, né? Ou seja, a gente quer que o espiritual trabalhe para a nossa vida, né? Material, imagina na época de Jesus, né? Que era bem confuso essas questões. E aí continua, tá? Agora nós vamos passar, né? Alguém tem alguma dúvida dessa passagem, quer falar alguma coisa, quer perguntar, né? Por favor, né? Não fica só em silêncio não, que aí eu não fico sabendo nada se o pessoal está aprendendo ou não, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão que acha interessante, né, chamar atenção nisso aí, por favor, fala com a gente. Né? Terminando essa parte, né, agora nós vamos entrar aqui para o versículo 29, que é o encontro de Jesus na cidade de Jericó com os cegos, né, os famosos cegos de Jericó. Né? Saindo eles de Jericó, seguiu muita gente. Jericó era a região do comércio, né? A região ali, né, da baixa espiritualidade, né? Então você vê a parábola do samaritano, né? Descia o samaritano de Jerusalém para Jericó, ou seja, descia da espiritualidade para a região mundana, tá? Jericó representava ali a região mundana. Ô Lu, olha aí quem tá batendo na porta, essa gatinha. É um gato querendo entrar, outro gato querendo sair.
Né, Lu? Entra mais um gato aí, agora todo mundo junto, né? Marcelo, como foi o encontro dos discípulos no plano espiritual após todos desencarnarem? Boa pergunta, né? Eles se encontraram numa cidade espiritual chamada Nova Jerusalém, né? Você viu aquela Nova Jerusalém que aparece lá no Apocalipse, né? Na verdade é uma cidade espiritual, uma colônia espiritual, né? A primeira colônia mais próxima do plano físico, podemos dizer assim, né? Que foi construída para os mártires cristãos, tá? Essa colônia espiritual ela ficava sobre a cidade de Jerusalém, né? E depois, com o tempo, ela passou para os céus da cidade de Roma, né? Porque os cristãos, né, saíram de Jerusalém e foram para Roma, né? Roma se tornou ali um centro espiritual do cristianismo, né? E depois que o João Evangelista desencarna, né? Eles se reencontram nessa região do mundo espiritual. Tá lá o João, tá lá o Paulo, tá lá o Pedro, que é o pessoal todo, Maria, né? E eles ficam ali reunidos, né, para se prepararem para suas futuras encarnações, né, porque aqueles discípulos, a maioria deles reencarnou várias vezes ali, né, o próprio Paulo reencarnaria na Idade Média lá como Lutero, o próprio João Evangelista ia voltar como Francisco de Assis, né, então vários dos apóstolos de Jesus reencarnaram várias e várias vezes, né, muitas vezes mesmo, né, para dar seguimento ali ao trabalho espiritual, né, então assim, alguns tiveram encarnações mais famosas, né? E outros nem tanto. Outros, né, fizeram alguma coisa, mas não apareceram, não ficaram famosos aí, né? Pelo mundo. Diga, Luke. Vai no banheiro. Não tem como. Tem alguém. Bate lá. Então, gente, eles se reencontram, né? Isso a gente sabe. Né? Vamos lá. Saindo eles de Jericó, seguiu muita gente. Então Jesus sai de Jericó, sai do mundo do materialismo, né? E começa a subir em direção de Jerusalém. Olha, Jesus vem puxar a gente para, né, a espiritualidade. Muita gente segue, né? Tem um simbolismo nisso aí. Eis que 2 cegos que estavam sentados junto à estrada ouviam dizer que Jesus passava e puseram-se a gritar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Olha que interessante, né? Então Jesus está saindo da cidade de Jericó com os discípulos, rumo a Jerusalém. Jericó ficava no caminho, né, para Jerusalém. E aí ele vai pela estrada, lembra, né? Os seguidores de Jesus são chamados seguidores do caminho, né? Por causa disso, porque eles andavam muito, né? E quando ele está na estrada, ou seja, rumo à espiritualização, tá? O simbolismo disso, né? 2 cegos, ou seja, pessoas que não conseguem ver, ou seja, elas não conseguem entender as realidades espirituais, mas elas ouvem falar, né? Elas ouvem falar que Jesus está ali por perto. Elas não percebem Jesus, elas não enxergam Jesus, elas não compreendem o que Jesus representa, né? Mas instintivamente, pelo ouvir falar, elas querem estar próximas de Jesus, porque elas sabem que Jesus cura, tá? E a cura aqui é a cura do quê? Da visão, né? Abrir os olhos, fazer com que eles enxerguem, né? O enxergar é você perceber aonde que você está inserido, né? A visão te dá um senso de espaço, de localidade, o que você está fazendo, né? Então eles querem enxergar. E aí eles vão, né? Assim que Jesus passava, puseram-se a gritar, ou seja, eles começam a chamar a atenção, né? Dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Por que eles chamam Jesus de filho de Davi? Porque o Davi era rei e dentro da mitologia, lá dentro dos mitos, né, e das crenças religiosas da época, o Messias, né, se sentaria no trono do rei Davi, né? Mal sabiam que o rei Davi estava lá encarnado, lá do lado deles, aprontando todas, né? Mas tudo bem, né? Era o Judas Iscariotes, né? O rei Davi é o Judas Iscariotes, né? E aí o que acontece? Eles começam a pedir a Jesus, né, que interceda por eles. Tende piedade de nós. Porém, o povo repreendiam para que se calasse. Olha que interessante, o povo é a multidão, né? Então, quando você quer sair da multidão e você quer começar a enxergar, né, você quer começar a despertar para o espiritual, o povo, ou seja, aqueles que estão no baixo nível vibratório, mandam você calar a boca. Não, para com isso, você está inventando moda demais. Não, você está querendo coisa que não precisa. Né? Você está aí preso aí de necessidades que são desnecessárias, né? Você não precisa disso, né? Você não tem que ter isso não, né? Você não precisa de nada dessas coisas. Ou seja, né, a multidão trabalha contra a nossa espiritualização. Aqui, ó. Eles, porém, cada vez gritavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem piedade de nós. Né? Então os discípulos, né, os cegos, eles começam a gritar mais e mais, apesar da multidão em contra, eles queriam despertar. Eles queriam a cura. Né? E o que é a cura se não reajuste? Do ponto de vista espiritual, o que é a doença? Doença é o reflexo do nosso desajuste espiritual. Né? Seja agora, seja em outras vidas, né? Ou então, né, existe a doença também por missão. Existem espíritos que reencarnam, que renascem na Terra, né, e têm, né, dificuldades de saúde, às vezes graves, tá, mas que, né, são por questões espirituais. Deixa eu abrir a porta aqui, gente, senão esses gatos aqui não me deixam doido. Não, deixa pra lá. É um gato em cima da cama e um gato embaixo. É porque eles ficam fazendo barulho aqui, arranhando a porta aqui. Arranca até pedaço, né? Não sei se quem tem gato e com vocês é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Então eles gritavam, eles queriam sair daquela multidão, eles não queriam ficar daquele nível, eles queriam despertar. E aí, né? Como quem busca acha, olha só. Jesus parou. Ou seja, Jesus parou. O que isso quer dizer? Jesus vem a nós quando nós chamamos. Quando nós nos disponibilizamos a entrar na sintonia do Cristo, Jesus para e nos percebe. Lembra? Né? E isso acontece várias vezes no Evangelho. Aqui é com os cegos que estão gritando, né? Estão chamando ele. Né? Lá na moça, lembra da moça do fluxo de sangue? Jesus está passando pela rua para ir para a casa do Jairo, né? Para curar a filha dele, né? Do Jairo, que é o rabino da cidade de Cafarnaum, que era amigo de Jesus, né? E Jesus passando na multidão, a mulher vai lá e agarra na roupa de Jesus e fala: se eu pegar nesse cara eu curo. Não que ela faz isso, Jesus paga. Fala: opa! Ou seja, quem procura pelo Cristo há de encontrá-lo, porque ele vai parar o que ele está fazendo para poder nos dar atenção. E é o que acontece aqui, né? Jesus parou, chamou-os, falou: vem cá, vocês querem? Vem cá. E que quereis que eu vos faça? Que interessante, Jesus chama e joga para eles a responsabilidade. O que vocês querem? Né? É interessante que Jesus, né, ele sempre faz isso. A única pessoa que faz o contrário com Jesus, né, pergunta para Jesus o que Jesus quer dele, é o Paulo. Né? O Paulo lá na cidade de Damasco, né, Jesus está lá. E aí o Paulo, né, Jesus aparece ali na frente dele ali, o Paulo fica extasiado com aquilo, né, porque o Paulo, né, vê ali a materialização do Messias que ele tanto esperava a vida dele inteira, né, falou: nossa, cara, o Messias, tô lascado, né, porque quando o Paulo encontra com Jesus, né, todo mundo falava que Jesus é o Messias, o Paulo dizia: que Messias, esse cara não cumpre as regras, ele não é o, né, quando ele viu Jesus materializou na frente dele, falou: nossa, esse cara é o Messias, eu que tô errado. Né? E aí o Paulo vai e entra em desespero, fala assim: o que você quer que eu faça? Né? Tipo assim, como é que eu né, saio dessa onda negativa que eu entrei? Né? O Paulo é o único, mas normalmente Jesus que perguntava para as pessoas o que elas queriam dele. Né? E é interessante que essa prática do Cristo, né, coloca nas pessoas a responsabilidade. Né? O que você quer? Né? O que você tem aí para oferecer? Né? Ele fala isso quando ele vai multiplicar o peixe e o pão. Né? Então Jesus trabalha em cima do que nós oferecemos para ele. Interessante. Né? Senhor, responderam eles, que se abram os nossos olhos. Olha que interessante. Então eles pedem para Jesus, eles não pedem para resolver os problemas deles, eles não pedem que Jesus dê riqueza, dê poder, eles falam assim: querem que os nossos olhos se abram, nós queremos enxergar, nós queremos entender, nós queremos saber, nós queremos conhecimento. Nós queremos deixar de ser multidão, de ser cegos. Né? Jesus, compadecido deles, tocou-lhe os olhos. E, no mesmo instante, recuperaram a vista e o seguiram. Olha que interessante, né? Então, a maioria das vezes que Jesus cura alguém, ele cura a pessoa e vai. Né? Esses aqui não. Né? Nós temos alguns casos no Evangelho que são espíritos missionários. Esses aqui são eles, desse caso. Né? Os dois vão seguir Jesus, eles não vão para casa, eles não vão voltar, eles vão apresentar para o sacerdote. Jesus falava isso muito. Né? Outro caso é o cego de nascença. Né? O cego de nascença que Jesus cura e o cego vai atrás dele. Fala assim: cadê o Messias? Né? Jesus fala: esse aqui que está na sua frente. Aí ele fala assim: beleza, estou contigo. Né? Aí nós vamos ver que nesse caso aqui, a cegueira deles não é uma cegueira do ponto de vista de karma. Né? O que é o karma? O karma é o reflexo da minha ação. Então eu tenho uma ação,
essa ação gera uma consequência. Isso é karma. Tá? O karma, normalmente positivo, né, existe para sempre. Se eu faço uma coisa boa, eu tenho uma consequência positiva. O karma negativo, né, já é um mecanismo da lei divina para que a gente aprenda. Né? Ou seja, a reação às minhas ações negativas vão me ensinar a não ter aquela ação de novo. Né? Então, ação e reação, para espíritos ainda jovens, para espíritos que estão começando, para a gente que está aí no início do processo de aprendizado, é muito útil. Né? Então, a gente faz uma coisa, tem uma consequência. Se essa consequência é boa, nós reforçamos aquilo positivamente e caminhamos espiritualmente. Se nós fazemos uma coisa ruim e a consequência daquela coisa é negativa, aquilo se torna um processo doloroso. E esse processo doloroso nos faz querer não repeti-lo. E aí muitas vezes te faz de novo, dói de novo. Né? O processo de aprendizado no nosso nível evolutivo, né, humano, aqui no início da nossa caminhada humana, é o processo do que? Causa e efeito, ação e reação. Tá? Que é um diferencial da gente pro reino animal. Os animais não têm causa e efeito, tá? Porque os animais não têm direito à escolha. Né? Então o processo evolutivo do animal até chegar na humanidade é diferente. Eles evoluem espiritualmente falando, né? Vamos dizer assim, dentro de do empurrão que o instinto dá para eles. No dia que nós chegamos na condição humana, o que acontece comigo? Eu ganho o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu ganho a consequência das minhas ações. Por isso que lá no Gênesis, né, fala que se o Adão comesse a árvore do bem e do mal lá, ele seria como Deus. Né? Por quê? Porque ele tem o direito de escolher, e tendo o direito de escolher, ele ia ter responsabilidade pela escolha, coisa que só Deus podia fazer naquele momento ali, né? Dentro daquele contexto da história ali, né, gente? Mas é interessante, mas isso é uma coisa positiva, né? Então, faz parte do nosso aprendizado espiritual a gente ter o direito de escolher, né? A questão, que é o grande problema que a gente vive no século XXI hoje, né, que é o nosso momento, é que nós queremos escolher sem ter consequência. A grande briga que a gente tem com a gente mesmo, com o mundo à nossa volta, né, é que nós queremos fazer escolhas muitas vezes ruins, né, e quando a consequência bate na nossa porta, nós queremos fugir das consequências de qualquer maneira. Né? Então, muitas vezes, nós sofremos porque fugimos da responsabilidade das nossas escolhas. Diferente dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles não sofrem com as suas escolhas. Né? Por quê? Porque eles se responsabilizam por elas. E dessa maneira, né, eles têm um equilíbrio espiritual, né, para lidar com uma série de situações na sua caminhada espiritual, na sua caminhada evolutiva. Né? Então eles sofrem menos. Né? Na verdade, eles nem sofrem. Né? E aí, né, termina aqui esse capítulo aqui, né, com Jesus curando os cegos. Né? Interessante esse capítulo, que são várias histórias. Né? Primeiro Jesus conta a parábola, né? Depois vem a mãe de João Evangelista, né, uma coisa, né, uma situação ali da intimidade de Jesus com os apóstolos. E no terceiro momento aqui desse capítulo, Jesus encontra com cegos que estavam a caminho de Jericó com ele. Né? E ele faz com que esses cegos enxerguem. Né? E como nós estamos precisando enxergar hoje? Né? Hoje nós, de certa maneira, também estamos como aqueles cegos lá da estrada. Né? Nós não estamos conseguindo enxergar, né, as nossas reais necessidades espirituais. Nós não estamos conseguindo enxergar, né, o nosso objetivo, né, em estarmos aqui hoje. Né? Por que a gente está encarnado? Né? Por que a gente está no plano físico? Para quê? Para que viver? Qual que é nosso objetivo de viver? É aprimorar, é evoluir, melhorar. Né? É desenvolver valores com o intuito de crescimento espiritual. Né? E nós precisamos muito disso. Né? Nós precisamos de nos tornar pessoas melhores. Somente assim o nosso planeta vai se tornar um planeta melhor. Nosso mundo é o reflexo daquilo que somos e vivemos. Né? Então aquilo que carregamos na nossa intimidade é aquilo que colocamos para fora no nosso cotidiano. E aquilo que colocamos para fora no nosso cotidiano impacta na nossa realidade e, pela lei da causa e efeito, retorna para a gente. Toda plantação positiva vai gerar frutos positivos. Toda plantação negativa vai gerar frutos negativos. Essa é a grande lei de Deus, a grande lei divina, porque é a lei que nos ensina, que faz com que a gente aprenda. Né? A responsabilidade nasce do quê?
da escolha e da consequência da escolha. Nós somos livres para escolher o que a gente quiser, né? E somos espíritos imortais, né? Porque nós vamos existir aí, né? Até o final da conta aí. Entretanto, né? Nós não somos o quê? Livres das nossas responsabilidades, né? Coisa pra gente refletir. Eu lembro sempre de uma frase que o Liel fala pra gente, né? Ele fala que nós vivemos uma época do direito, que todo mundo quer o direito, né? E isso é o início do processo da regeneração espiritual do mundo. É o momento que as pessoas se conscientizam dos seus direitos, né? Que todo mundo tem o direito de viver, de ser feliz, né? De ser aceito da forma como ele é, né? Entretanto, o mundo regenerado vai acontecer quando a gente parar de ligar para o direito, ou seja, a gente deixar o direito em segundo plano e começar cada um de nós, desde o mais poderoso ao mais humilde, do mais humilde ao mais poderoso, a se preocupar e ter como alvo dos nossos pensamentos, das nossas ações, os nossos deveres, né? Porque se é muito bom ter os nossos direitos respeitados, a felicidade real só se conquista como? Com a consciência tranquila do dever cumprido. Né? O André Luiz fala isso pra gente lá no livro Nosso Lar. Na verdade, não é o André Luiz, né? Na verdade, se não me engano, é o Tobias que fala isso para ele. A verdadeira felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. Somente é feliz quem cumpre com suas obrigações, seus deveres diante de si mesmo, diante do próximo, né? Diante da própria consciência. Então, assim, quanto mais eu fugir da minha responsabilidade, menos eu vou cumprir o meu dever e menos eu vou ser feliz. E não tem como fugir disso, né? E aí o que acontece? Nós vivemos na nossa época, né, onde o neo-hedonismo, né, o hedonismo nasce crescente, né? O que é o hedonismo? Aquela pessoa que quer viver o prazer o tempo todo, né? Nós vivemos numa sociedade onde tudo é prazer, né? As pessoas estão cada vez mais desesperadas para ter prazer, né? As pessoas muitas vezes sofrem horrivelmente, né, porque não conseguem manifestar o prazer o tempo todo do jeito que a gente queria, né? Nós invejamos os ricos e poderosos porque eles podem fazer tudo, ou seja, eles podem ter todo tipo de excesso no campo do prazer, né? Enquanto que nós somos premidos, né? Nós somos obrigados, né, a trabalhar, a ter rotina, a cumprir regras, a engolir sapo, né? Porque eu trabalho, então eu tenho que engolir o meu chefe, né? Eu tenho que engolir o meu superior, eu tenho que estar numa posição de subalternidade diante de alguém, e isso para mim é difícil, né? Então eu estou na casa espírita lá, eu tenho que obedecer, eu não mando em tudo, as pessoas não fazem as coisas do jeito que eu quero, eu estou na minha relação familiar, as pessoas não me obedecem, não vivem a vida do jeito que eu queria que elas vivessem, né? E essa convivência, muitas vezes, é difícil. E aí eu quero que Jesus venha me tirar disso, né? Ou seja, Jesus me leve para algum lugar onde todos os meus desejos serão satisfeitos. E aí, né, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente passa aperto, porque no mundo espiritual os espíritos de luz eles não estão fazendo o que eles querem, eles estão fazendo o que eles precisam, né? Os bons espíritos eles não estão lá para se divertir no mundo espiritual, para ficar vendo, né, planeta nascendo, né? Até, né, chega um nível que eles vão fazer isso, né? Mas não, eles estão trabalhando, né? Os grandes espíritos eles estão sempre ocupados, né? O descanso deles é a oportunidade de fazer um trabalho diferente. Né? Várias vezes eu vejo amigos espirituais que às vezes, né, a gente convive aí, né, principalmente o Lucas, o Liel, né, e assim, às vezes conversando com eles sobre a rotina deles, né, a rotina dos espíritos, né, eles me contam que na verdade eles não têm tempo livre nenhum. Imagina, né, a gente está doido para o plano espiritual, para o nosso lar, para a colônia, né, aí você vai para um lugar onde você vai ter atividade o tempo todo. O que você chama de descanso, os espíritos chamam de ociosidade e preguiça. Né? E você vai ficar cansado, porque tem cansaço no mundo espiritual. Quem duvida disso, lê o livro Nosso Lar, né? E os espíritos superiores, quanto mais iluminados, mais trabalham e menos tempo para as coisas que eles querem fazer para eles, eles têm. Ou seja, eles têm mais poder, né? Eles têm mais capacidade, mas eles têm mais compromisso. Eles têm mais dever. Mas viver e agir dentro desses deveres para eles é uma felicidade. Né? Então a gente, para aprender a crescer espiritualmente, nós temos que lembrar o que está reservado para a gente, se a gente quer mesmo para os planos iluminados, né? Ser um grande espírito, né? Um dia eu não vou chegar lá, né? É trabalho. É trabalhar para os outros, é abrir mão de si mesmo, né? É pegar aqueles 15 minutos que você tem de folga e ir visitar, né, seus protegidos, seus amigos, né? Eu não esqueço, né,
Uma vez que eu estava conversando com o Liel, né, eu estava perguntando para ele o que ele fazia no mundo espiritual. Ele estava me contando o dia dele. Né? Ele falou assim, primeiro nós fazemos um trabalho lá de estudo, a gente vai para as regiões do abismo lá, trabalhar com o resgate das entidades, depois eu tenho um grupo de espíritos que estuda comigo, né, que eu ensino eles uma série de coisas que ele não quer dizer, né? E ele tem um trabalho junto com o Francisco de Assis, uns negócios, coisa de espírito iluminado, né? Aí ele falou assim, de vez em quando, uma vez por semana, assim, eu tenho uns 15 minutos livre. Aí eu falei assim, mas o que você faz esses 15 minutos? Aí ele olhou pra mim assim, né? Deu aquela risadinha, tipo assim, vem aqui te ver, né, meu filho? Né? De vez em quando eu venho te ver, né? Então, assim, olha só que interessante, né? O espírito é totalmente ocupado, né? Tá sempre fazendo alguma coisa em favor para os outros. No momento que ele tem ali livre, ele vai procurar alguém que ele gosta, vai visitar uma pessoa ou outra, né? Um amigo, né? E vai gastar o tempo dele com a gente. Né? Que interessante. Mas claro, né? Todo o trabalho, toda a ação de um espírito de luz é uma coisa prazerosa para ele. Né? A atividade perene é a maior alegria que eles têm. Né? E isso, né, em determinados níveis de evolução. Você vê lá no livro nosso lá, o André Luiz dorme, descansa, ele tem uma casinha no nosso lar, aquela coisa toda, né? Os espíritos estão ali próximos, né? Outros espíritos já abrem mão disso, eles não precisam mais de ter um local para eles descansarem, né? O Léo falou comigo assim que ele gosta muito, né? Quando ele está assim com algum tempo de folga, né? Ele vai lá para as montanhas de Israel, ele vai lá para o deserto lá, né? Onde que ele viveu lá na época lá do Abraão, lá, né? Vai para o Egito, né? E fica lá uns minutos lá em alguns lugares lá que foram, né? E para ele lá ficar um minuto lá né, onde que era a tenda dele lá, 4.000 anos atrás, lá quando ele morava lá com Abraão, com Jacó, o filho dele lá, né, que o povo lá, né, era felicidade. Ele fica ali, dá uma respirada naquele ar lá e volta pro trabalho, entendeu? Aí ele vai lá na Grécia, né, ele vai lá no, né, sei lá onde mais que ele vai, sei lá, né, se explicou, né, e ali ele dá uma respirada, né, ele sente aquela vibração e vão trabalhar. Ou então ele faz uma reunião nesses lugares, né? Leva os espíritos que vão aprender para ele. Nós vamos sentar aqui, ó. Aqui há 4.000 anos atrás eu estava sentado aqui, eu, meu pai, Abraão e tal, a gente batendo um papo aqui. Nós vamos estudar aqui hoje. Amanhã nós vamos estudar lá em Israel, lá no Monte Sinai, lá, ó, né? Então assim, é uma coisa assim, né? Então eles relembram, né? Eles se sentem bem naqueles lugares, mas não fica mais de 1 minuto, 10 minutos ali naquele negócio, não. Só se tiver alguma coisa muito útil para eles fazerem lá. Né? E isso é o ciclo espiritual. Né? Então vai chegar um momento que isso vai acontecer com a gente também. Né? Que nós vamos... Costa a porta aí, Lucas. Que nós vamos, né, ter oportunidade de visitar o nosso passado. Né, locais que foram importantes pra gente em outras vidas, ou até mesmo nessa, né? Quem sabe daqui 5.000 anos eu vou vir aqui no lugar que era a minha casa hoje, aqui, você tá, nossa, né? Olha só o que é isso aqui, há 5.000 anos atrás isso aqui era a minha casa, né? Então, muito bom, né? Tchau, vou trabalhar, né? Dá uma respirada assim, coisas boas, e vai embora, né? Então, assim, os espíritos, eles têm essas ocupações, né? Essas questões, né? Chega um ponto que, né, a nossa história espiritual ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa do nosso passado boa também. Né? Às vezes a gente fica aí nessa onde todo mundo é mal, né? Porque tem um pessoal aí que acha que tudo que a gente fez no passado é ruim, né? Porque a gente é tudo ruim, tudo perverso, né? A gente pode ter errado pra caramba, não duvido não. Mas tem coisa boa também, né? Ninguém é 100% mal, não. Teve lá o nascimento de um filho, teve lá um casamento, teve lá uma juga de amor, né? Teve um momento que você fez caridade para alguém, teve aquele momento que você pediu perdão, teve aquele momento que você perdoou. Isso é uma história espiritual também. Tem coisas boas. E eu arrisco a dizer e acredito nisso, né, a porcentagem de coisas boas que nós temos é maior que as coisas negativas. Olha a nossa encarnação atual, né, gente? Vamos parar para refletir um pouco sobre a gente mesmo aqui encarnado. Nós temos mais coisas boas na nossa vida que coisas ruins, né? A gente lembra das coisas ruins porque são poucos momentos, não te fixa, né? Então aquele dia, aquela vez, e aquela situação, né? Mas as coisas boas são diluídas, né? Então a gente vai trabalhando essas vibrações, essas energias aí, né? E como cegos, nós vamos começando a enxergar as realidades maiores da vida, as realidades maiores, né, da nossa existência, do nosso destino espiritual, né? E aí nós vamos deixando de lado a saudade, a dor, né? E nós vamos transformando a saudade em
expectativa do reencontro, né? Estava lembrando, né, alguns companheiros aí que a gente estava conversando, né, que perderam, né, parentes, pessoas amadas, né? E a gente fica triste, né, quando alguém que a gente ama se vai, né? E é natural, né? Mas vamos lembrar que o reencontro acontece também. Nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos abandonados do jeito que a gente imagina. Nós estamos sempre acompanhados pelos nossos amores, mesmo que eles estejam invisíveis, né? Às vezes estão aqui do lado da porta aqui, né? Alguns estão aqui, né? Outros estão no mundo espiritual, né, gente? Então, pessoal, a gente está chegando ao fim do estudo, lembrando, né, a todos que amanhã a gente tem o nosso tratamento espiritual, né? Vamos pedir aí, né, por todos que precisam, né, quem puder participar com a gente, né? Queria aproveitar, né, lembrar, né, que a gente está fazendo esse tratamento todos a sexta-feira, né, às 8 da noite, né? Amanhã vai ser, né, a gente vai pedir aí pelo pessoal, pedir pelo Luke, amanhã é aniversário do Luke, né? Ele vai fazer 8 aninhos, né? Nossa senhora, 20 de maio, né? Então a gente vai fazer, né, o tratamento, eu vou pensar um pouquinho nele também, ser um pouquinho egoísta, né? Pensar no filho. E vamos pedir também pelo pessoal, né, que está passando dificuldade aí, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o pessoal que está aí passando frio, né? E no mais é isso, né? Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus, pedir a Deus neste momento que nos envolva com muita paz, com muito carinho, com muito afeto. Deus dê, Senhor, a força de que precisamos e nos ajude a seguir em frente, trabalhar, conviver, a respeitar e a amar. Fica conosco, divino amigo, e nos dê a força, a paz e a certeza do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, boa noite a todos, né, Deus abençoe todos nós. Até amanhã, né, nosso tratamento espiritual aqui pelo Instagram, né, que Jesus possa, né, nos abençoar aí, que a gente possa, né, acender esperança em quem a gente puder, né, ajudar e trabalhar no bem, na luz, na paz. Fiquem todos com Deus aí, né, até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.